seguindo, agora a gente vai entrar na próxima sessão desse módulo que diz situações de risco do abuso sexual. Então aqui vão ter algumas das situações mais comuns que potencializam ainda mais o risco de abuso sexual. Isso não quer dizer que essas situações necessariamente configuram de certeza, de forma realmente, é, como é que eu posso dizer, certa de que o abuso está acontecendo. Não. Na verdade, são algumas situações que podem potencializar, que podem favorecer ainda mais a questão do abuso sexual. Então, primeira situação de risco é a dependência financeira ou emocional em relação à mãe. É a tal da passividade materna. A gente ouve muitos casos de abuso sexual que dura durante muito tempo, inclusive, porque existe essa passividade materna, existe essa dependência financeira, ou às vezes até emocional da mãe em relação ao pai que é um abusador, em relação ao padrasto, enfim. Então isso potencializa ainda mais e faz com que o abuso ele perdure e esse risco aconteça. Ambiente familiar caracterizado por violência física, verbal, psicológica. Então, um ambiente familiar que não valida a fala e as emoções da criança. Então, essa criança não se sente segura para poder abrir ali o coração, para poder dizer o que está acontecendo com ela. Então, o ambiente assim, ele favorece com que essa planta ruim do abuso sexual cresça ali na família. Deixar a criança aos cuidados de outro menor de idade. Então, isso não quer dizer que isso necessariamente vai fazer com que o abuso sexual aconteça. Não, mas infelizmente alguns dos casos que acontece o abuso sexual é porque existe esse tipo de comportamento, de prática, né, de deixar é, a criança ali nos cuidados de um menor de idade que às vezes recebeu uma outra criação, enfim, não tem a instrução a respeito de educação sexual saudável, né? Então é necessário ter esse cuidado também. Fragilidade dos vínculos familiares e conflitos constantes, mais uma vez, isso também está aí relacionado com o segundo ponto. Ausência de papéis familiares definidos. Isso é muito importante. Imagine só você numa partida de futebol em que ninguém ali soubesse qual é a sua posição. Todo mundo, qualquer lugar serve, né? Então, o lateral vira atacante, o zagueiro vira lateral e meio campo e fica aquela confusão. Então, nunca que um gol ou um time vai jogar assim com uma boa qualidade, na verdade. Então, é isso que tem acontecido em muitas famílias. Então, como fica essa indecisão, essa falta de organização, isso gera uma confusão na cabeça da criança. Por quê? Porque a criança, eu sei que acabou de chegar ali naquela família. Então, se o pai não sabe exercer bem o papel de pai, como a palavra instrui, se a mãe não exerce o papel de mãe como a palavra instrui, então essa criança vai ficar confusa. Isso vai também favorecer para que o abuso aconteça. Então é importante o pai e a mãe, né, os cuidadores dessa criança, saberem quais são os seus papéis e bem definidos. Né? Isso eu não estou dizendo necessariamente que todo lá ter que, por exemplo, o, só o pai trabalhar e a mãe ficar dentro de casa e a mãe pilotar fogão. Não. Cada família é uma família, cada contexto é um contexto, cada time é um time. Mas é claro, existem os princípios e esses princípios eles não mudam, né? Por exemplo, o homem ele tem um papel de liderança, né? Isso foi instituído desde o Gênesis. E a mulher tem um papel de auxiliadora, idônea. Então esses dois são bases dos princípios aí para um casamento de sucesso. Então eu inclusive aconselho aos casais que estão assistindo esse workshop a realmente investirem nisso, sabe? Investirem em seminários, conferências que falam a respeito de família,
investirem, né, nesse conhecimento de qual é o papel do homem, qual é o papel da mulher, alinhado com os princípios da palavra, porque os métodos podem mudar. Né? Existem algumas famílias em que quem sai para trabalhar pela manhã é a mulher, quem fica com as crianças é o marido, porque o marido trabalha home office. Então, cada realidade é uma realidade. Você está entendendo? Então, é importante saber os princípios, né? E saber quais são os métodos que funcionam para que o time jogue bem. Você está entendendo? E na partida vocês consigam marcar o gol. Então, é isso. É importante pontuar isso aqui. É, convívio com familiares alcoólatras, isso também é uma situação de risco de abuso sexual. Então, o álcool aí, né, ou qualquer outro tipo de droga também, isso favorece para que o abuso aconteça. Pais que apresentam algum transtorno psicológico, então essa questão do transtorno psicológico também é uma situação de risco, inclusive tem exemplos realmente de casos que foram parar em consultório, de mães que tinham problemas psicológicos e masturbavam sua própria criança. Né? Então, depois essa criança cresceu, se tornou um adulto que teve muitos problemas na vida sexual por conta dessas práticas da mãe que tinha esses problemas psicológicos. Então, você vê uma situação real, um caso real, né, de uma situação de risco aí relacionada a isso. Mães que foram vítimas de abuso na infância, isso também é uma situação de risco? Sim. Isso não quer dizer que necessariamente quem foi abusado vai abusar, né? Porque é aquela mesma questão. Necessariamente alguém que foi roubado vai roubar, né? Então, é uma pergunta importante a se fazer. Obviamente que não. Não necessariamente quem foi roubado vai roubar. Então, mas por que que isso aqui é uma situação de risco, né? Mães que foram vítimas do abuso na infância. Mães e também pais, viu? Então, os pais aí não se excluem, não. Porque a gente do time, quando faz os workshops, a gente percebe, né, que não só as mães foram abusadas, não. Tem pai também que já foi. E estão ali constituindo família e gera um sentimento de autoproteção, não, de superproteção, né? Então, se não é o extremo do, de deixar ali largado, é o extremo da superproteção e a gente tem que fugir desses extremos, a gente precisa buscar o equilíbrio. Até porque a prevenção contra o abuso sexual, ela tem duas vertentes, a proteção e a autoproteção. Então, vai chegar um momento em que nós, como adultos, como educadores ou como responsáveis. Eita, que deu um probleminha na chamada, mas estou por aqui. Vamos lá. Ou como responsáveis dessa criança, nós vamos ensinar, nós vamos passar ali o conhecimento para essa criança, para esse adolescente, esse vulnerável. Mas vai chegar um momento em que a gente vai confiar esse conhecimento, essas sementes que nós plantamos e ele vai precisar caminhar ali com as próprias pernas. Ele vai estar em lugares onde você não vai estar, né? Então, essa superproteção ela acaba favorecendo, por incrível que pareça, é uma situação de risco também do abuso sexual acontecer, né? Porque ali tá o pai ou a mãe está sufocando o seu filho, né, com essa superproteção. Então, é importante estar ligado nisso também, até porque quando a gente confia a Deus, também tudo que a gente semeou ali naquela criança, no nosso filho, enfim, naquela criança que nós estamos educando, nós estamos tendo uma atitude de fé também. Né? É importante liberar, deixar que essa criança realmente caminhe com as próprias pernas, até porque esse dia vai chegar, uma hora ou outra. Até você pode partir, não sei quando, né? Isso vai acontecer. E só vai ser ela e Deus. Né? Então é muito importante ter isso aí. É claro que eu não estou dizendo que você vai deixar o seu filho largado, não. Mas é o equilíbrio entre, a, entre você nem deixar largado demais e nem estar super protegendo demais. Porque por incrível que pareça, até muitas pessoas pensam que isso não é uma situação de risco, mas é. Abandono dos filhos, aqui já é o outro extremo, né? Outros familiares passam a cuidar, então
Isso também é uma situação de risco. Resistência da família em denunciar ou procurar ajuda de profissionais. Ok, então tem muitos abusos que perduram por muito tempo porque as pessoas ficam ali o tempo todo se perguntando: será que está realmente acontecendo? Ficam alguns até querem entrar no papel, né, de delegado ou de detetive para ficar investigando, investigando, investigando para ter mais provas, mas enfim, vocês vão ver, ou se não já viram, né, no bônus de perspectiva jurídica, que o seu papel é denunciar. O papel de investigação cabe ao delegado, né, e às autoridades, ok? E você não precisa ter um rol de provas para poder denunciar, necessariamente, né? Então é importante frisar isso, porque isso também é uma situação de risco do abuso sexual. Relacionamento familiar fortemente patriarcal, né? Então, no caso aqui, quando a gente coloca, né, esse fortemente patriarcal, a gente quer dizer no sentido de machismo tóxico, né? Onde ali reina só a palavra do homem, só o homem que manda, não lidera, porque existe uma diferença, né, entre que a gente diz, né? A diferença entre o chefe e o líder. Então é importante, fica aí até o conselho para os homens estudarem sobre liderança, porque mesmo que você não exerça algum cargo de liderança, você pelo menos é líder de si mesmo, ou se você é pai, você é um líder na sua casa, né? Então é importante frisar esse ponto e estudar esse ponto, porque um verdadeiro líder, ele não é autoritário. Ele, na verdade, é um facilitador. Um facilitador não no sentido de deixar as coisas largadas e fazer a vontade de todo mundo, do jeito de todo mundo, não. Mas um facilitador para que o reino de Deus se manifeste aqui na terra. Um reino de paz, justiça e alegria. Então é importante você entender isso, né? Que a liderança, ela inspira, ela não é uma liderança que tensiona, que machuca, que subjuga, sabe? No sentido de obrigação, mas de inspiração, certo? Então, esse é um ponto aqui que foi necessário parar aqui para explicar. Ambiente familiar de pouco apoio emocional. Então você vê, né? Às vezes tem ambientes onde o apoio financeiro é maravilhoso, principalmente em famílias bem abastadas. Mas na questão emocional, os pais não param para dialogar com os filhos, não querem saber como eles estão, ou se param, é um tempo insuficiente que não dá nem tempo de a ponte ser construída. Fica aquela ponte mal arrumada, uma ponte de confiança, sabe, que está a qualquer momento prestes a desabar. Falta de supervisão em eventos familiares e passeios. Então tem às vezes esses eventos que os pais deixam lá, né, largadas as crianças e não supervisionam, deixa lá com qualquer um ou não deixa com ninguém. Então tudo isso também é uma situação de risco do abuso sexual. E posso dizer aqui que um dos pontos mais importantes aqui é a ausência de uma educação sexual sistemática e intencional. Então, quando a gente fala sobre educação sexual saudável, alinhada com os princípios da palavra de Deus, ela é sistemática. Por quê? Porque ela tem um começo, um meio e um fim. Ela tem métodos bem definidos, inclusive esses métodos você está estudando aqui nesse curso, e você vê que não é algo engessado, não é algo, sabe, realmente assim, pesado de se fazer. É algo que promove realmente a saúde, tanto sua quanto da sua casa. E intencional, por quê? Porque há uma intenção, há um motivo, um objetivo, uma meta para que realmente a sua família ela cresça em saúde, alinhado com os princípios da palavra. Então, existe um porquê quando você aplica a educação sexual de forma saudável, né? Então, quando isso está ausente, isso é uma situação, uma grande situação de risco de abuso sexual, ok? Então, foi importante pontuar tudo isso aqui com você. Fica aqui com a gente porque esse módulo está bem rico e vamos que vamos. Valeu!